Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco. Esse é o canal Reino em Pauta, com vocês todas as manhãs, levando a palavra de Deus ao seu coração. Muito obrigado, queridos, pela sua comunhão conosco aí no canal, obrigado pelo seu compartilhar, pelos seus likes e também por estar conosco, por ter essa comunhão gloriosa. Amados, estamos falando sobre a caminhada e o caminho, sobre a presença de Jesus na nossa vida, no percurso da nossa vida. E citamos aqui a experiência dos dois discípulos no caminho de Emaús. Iam de Jerusalém a Emaús e tiveram a grande experiência, a comunhão com Jesus, que aproximou no meio deles e começou a revelar e a se revelar. Eu concluí a mensagem 6 dizendo que eles voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os 11 reunidos, também com demais irmãos, e ali então falaram o que tinha acontecido. Agora, o verso 36 do mesmo capítulo, amados irmãos, o verso 36 do capítulo 24 de Lucas, revela uma continuidade. Olha que interessante, né? Diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Glória a Deus. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhe disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios da alegria e espanto, ele lhe perguntou: vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Aleluia. Bom, irmãos, eu vou concluir aqui esse tema dizendo algo, né? Eu estou falando sobre a caminhada e o caminho. Você acompanhou comigo Jesus se apresentando a dois. E eu também li quando as mulheres foram ao sepulcro e viram que estava vazio e viram a visão de anjos e tal. Também eu li quando os discípulos foram lá e confirmaram. Então vamos fazer na nossa cabeça um sequencial. E agora Jesus apareceu para os dois discípulos, partiu o pão com eles, se revelou a eles, e os discípulos saem correndo, andando rápido, e volta para Jerusalém. E na reunião dos 11, os discípulos estão lá, acabam de falar. Eu vejo aqui um ato contínuo, porque o verso 16 diz: enquanto falavam sobre isso. Quem que estava falando por último que eu falei? Os dois discípulos do caminho de Emaús. Olha, está muito quente essa história, né? E aí o que acontece? A Bíblia diz que o mesmo Jesus se apresenta entre eles. Puxa, que tremendo. Eles caminharam 11 quilômetros, né? E para falar de Jesus, e no mesmo momento Jesus se apresenta no meio deles. E quando Jesus se apresenta no meio deles, a primeira palavra que Jesus fala me deixa maravilhado. Ele fala assim: paz seja com vocês. Você percebe que toda vez que Jesus chega, ele usa essa palavra? Se você ler João 19, você vê os discípulos reunidos na casa de Jesus falando: paz seja com vocês. Ele falou 2 vezes. Aqui ele está falando para os 11 e para os demais que estão ali: paz seja com vocês. Jesus é paz. Onde ele chega, a paz acontece. E ele diz: paz seja com vocês. Aleluia. E o que a Bíblia diz? É que o que eu quero pontuar é que após a transmissão da paz, a Bíblia diz: e eles ficaram assustados com medo, porque estavam achando que viram um espírito. Então aqui pode-se dizer que eles acharam que era uma assombração, eles acharam que era um fantasma, né? Aquela voz gloriosa. Aí Jesus diz: por que vocês estão perturbados? Por que levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam minhas mãos e os meus pés. Um espírito, né? Sou eu mesmo. Vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Aqui eu tenho um pensamento assim intrigante.
Né? Intrigante. Jesus morreu, Jesus é homem, 100% homem, carne e osso. Aí ele vai para a cruz como homem. Nele estava Cristo, nele estava Deus. Aí ele morre. Aí ele é sepultado. Aí ele ressuscita. Agora ele ressuscita com a carne e com os ossos. Não é intrigante, não é maravilhoso? Até ali o corpo de Jesus não havia sido glorificado. Então prova aqui um monte de coisas. Tira também aqui um monte de dúvidas, né? Jesus, irmãos, aparece ali em carne e osso. E ele fala assim, olha aqui, olha a minha mão. Vocês estão vendo sinal aqui? Não fui crucificado. Olha meus pés, não estão vendo sinal de prego? O Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Quando então, irmãos, que o corpo de Jesus foi glorificado? Obviamente, quando ele foi ascenso aos céus. Quando o Senhor o levou, o levantou, então ele foi glorificado. Recebeu a glorificação, né? Mas me deixa maravilhado saber que ele ressuscitou. Está claro que no seu próprio corpo. É glorioso isso, né? É glorioso isso. Você sabe que nós, amados irmãos, também ressuscitamos com Cristo. E Paulo fala isso. E agora, amados e queridos irmãos, diz o seguinte: e tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, cheios estavam de alegria e espanto, e lhe perguntaram, ele perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? E deram então um peixe assado, e um pedaço de peixe, né? E ele comeu na presença deles. Ele comeu na presença deles. Jesus é sempre algo que nos maravilha, né? Ele mostrou comunhão. Lá em Emaús, ele partiu o pão, que era ele. Aqui, o pão come com eles. O pão está presente e come com eles. Que louco isso, irmãos. Que comunhão extraordinária isso. Aleluia, por Jesus. Ele não só está com você, mas ele come com você. Ele participa com você. Ele chora com você. Ele está contigo. Não tenha medo, não se assuste, não se assombre. Viva a realidade do Cristo, a realidade de Jesus de Nazaré. Viva isso. Aleluia. E a palavra, amados irmãos, continua dizendo que ele, amados irmãos, começou a explicar, começou a falar, disse-lhe, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. Ele disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Glória a Deus. Jesus aqui faz um fechamento com os discípulos. Ele fala assim, olha, era necessário que isso acontecesse, era importante que isso acontecesse. Vocês não podem esquecer que as escrituras, elas se cumprem a cada dia. Aleluia. Irmãos, o que nos deixa maravilhado e glorificamos ao Senhor é que eu e você fazemos parte desse conteúdo. Você faz parte desse conteúdo. Você faz parte da história. Você faz parte da cruz. Você faz parte da vida do pão vivo. Você está na caminhada e você faz parte do caminho. O caminho é um com você. O caminho está com você. Ele é a vida e a vida está com você. A vida te dá alegria para vencer. Aleluia. Que Deus abençoe a minha, a sua vida e nossa caminhada.
em nosso percurso, que nós possamos percorrer essa caminhada, queridos, no espírito de oração. Os dias são maus, os dias são de turbulência, mas o pão vivo que alimenta está presente. E eu quero te convidar a comer deste pão agora. Vamos orar e comer deste pão. Grande Deus, Pai Celestial, obrigado pelo pão vivo que desceu do céu. Obrigado pela comunhão deste pão conosco. Obrigado, Senhor. Sustenta as nossas vidas e opera grandemente, Deus. Nós unimos e clamamos ao Senhor e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor continue abençoando você, sua casa. Que a palavra de Deus continue sendo liberada e você continue sendo ricamente abençoado. Que a sua caminhada, que o percurso da sua caminhada esteja presente o caminho, esteja presente a vida, esteja presente o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, um grande abraço, um beijo no seu coração e fica firme, porque o canal todos os dias tem uma palavra de Deus para você.